Bom dia, meus irmãos. Eu quero saudar todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, a quem seja a glória para sempre. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor na primeira epístola, ou carta de Paulo a Timóteo. Nós estamos expondo essa carta e agora nós chegamos no capítulo 1, no versículo 8 ao versículo 11. Vamos ler a palavra do Senhor. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, do versículo 8 a 11. Vamos ler com atenção aquilo que a palavra de Deus nos diz. Vamos ler as Escrituras Sagradas. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, enquanto ele estava lá na igreja de Éfeso, ele diz o seguinte: Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, homossexuais, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Amém, a bendita palavra do Senhor. Vamos orar nesse momento, rogando a graça e a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida, irmãos. Deus bendito, nós agora nos colocamos diante do Senhor, rogando a misericórdia do Senhor. Precisamos muito da graça do Senhor sobre as nossas vidas nesse momento, quando vamos estudar a Tua Palavra. Nos ajuda não apenas a ter o entendimento correto das Escrituras, mas termos a coragem de proclamar as Escrituras, de viver as Escrituras, conforme aquilo que aprendemos e conforme aquilo que nós devemos crer para a nossa vida. Tem misericórdia para que não sejamos levados por pensamentos contrários à Tua Palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. O que é o certo? O que é o errado? Será que existe um padrão de fato onde nós podemos estabelecer coisas como certas e erradas? Nós estamos vivendo em um momento de pós-modernidade, onde a sociedade parece acreditar que ela mesma tem o direito de estabelecer os seus próprios valores éticos, morais, do que é certo, do que é errado. Mas e nós, que somos cristãos, que cremos na palavra de Deus, será que nós devemos nos amoldar às mudanças culturais ou termos a coragem de reafirmar os valores da palavra de Deus, ainda que signifique sermos perseguidos ou tratados muitas vezes de forma pejorativa como cristãos? Se você é um cristão verdadeiro e se você ama a palavra de Deus, não há nenhuma outra alternativa a não ser se manter firme no ensino do Evangelho. E nesse texto nós aprendemos exatamente o ensino do apóstolo Paulo sobre um aspecto profundamente importante do Evangelho, que é o uso da lei, dos mandamentos de Deus. Qual o papel dos mandamentos de Deus hoje para nós que vivemos na nova aliança? Será que de fato todos aqueles mandamentos foram abolidos? Será que nós, como dizem os dispensacionalistas, nós estamos hoje na graça e na antiga aliança, ou seja, no Antigo Testamento você vivia na lei e agora tudo aquilo não tem nenhum significado para nós? Será que nós não devemos dar nenhum valor à lei, ser o que alguns chamam de antinomianos, aqueles que acham que nós podemos servir a Deus de qualquer jeito, de qualquer sorte, afinal de contas Deus é amor e Deus então não tem nele mesmo nenhum conjunto de certo e errado? Será que nós vamos viver assim como antinomianos? Ou será que nós vamos viver como legalistas, aqueles que acham que nós podemos obter justiça obedecendo à lei? Que a salvação é uma espécie de mérito, que se você se esforçar bastante para obedecer os mandamentos de Deus, você vai de fato
merecer a salvação. Será que nós vamos seguir por esse legalismo? A palavra de Deus vai mostrar que todos esses caminhos são errados. E é exatamente isso que Paulo vai ensinar aqui nesse texto que nós acabamos de ler. Então vamos considerar esse texto, primeiro à luz do contexto geral. Paulo escreve essa primeira carta a Timóteo, e nós vimos nos sermões anteriores que o objetivo de Paulo era deixar Timóteo ali na igreja de Éfeso, porque a igreja de Éfeso estava sendo assolada por falsos mestres cristãos. É bom nós lembrarmos que o verdadeiro cristianismo sempre teve que, de alguma forma, refutar o falso cristianismo desde o seu nascedor. Os próprios apóstolos de Jesus, eles tiveram que combater o falso cristianismo, que obviamente tinham interpretações equivocadas das Sagradas Escrituras, especificamente do Antigo Testamento. Da mesma forma, Jesus teve que combater a interpretação equivocada do Antigo Testamento, dos fariseus, dos saduceus. Então, desde o início, o cristianismo precisa combater, e nós vimos que esses falsos mestres, eles tinham uma visão profundamente equivocada de vários aspectos do cristianismo, e um dos aspectos tinha a ver com a lei. No capítulo 1, no versículo 7, Paulo diz de forma muito clara, como nós vimos no sermão passado, que eles se passavam por mestres da lei. Era assim que eles se viam, esses falsos mestres. E Paulo diz assim que eles não compreendiam o que eles diziam, nem os assuntos sobre os quais eles faziam ousadas asseverações. Eles faziam afirmações ousadas. E Paulo diz assim, mas eles não sabem nem o que estão dizendo. Eles não são mestres da lei. Então, de alguma forma, esses falsos mestres, eles têm uma compreensão equivocada da lei. Qual era essa compreensão que eles tinham da lei? Bom, Paulo não especifica detalhadamente a respeito dessa compreensão, mas talvez nós possamos, juntamente com as outras cartas que nós chamamos de pastorais, como 2 Timóteo e Tito, reconstruir um pouco esse pensamento dos falsos mestres. Nós vamos falar um pouco mais a respeito do pensamento deles. Então aqui, logo após o versículo 7, Paulo mostrar que eles eram mestres falsos da lei, Paulo então vai mostrar qual é o papel da lei para nós na nova aliança. E esse texto é importante porque vai mostrar que a lei é boa. Então qualquer visão que pense na lei de Deus como sendo uma coisa ruim, como sendo uma coisa que não é para nós na nova aliança, esse pensamento já é equivocado por si mesmo. Porque a afirmação de Paulo é muito clara. A lei é boa, mas se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Então, Paulo está dizendo que a lei é boa se alguém entender como é que vai usá-la na nova aliança, como é que vai aplicá-la. Obviamente, Paulo não vai dar todas as informações, nós temos que reconstruir o pensamento paulino sobre a lei e de outros autores do Novo Testamento para nós entendermos qual é o papel da lei na nova aliança. Para Paulo era tranquilo, ele diz assim, nós sabemos que a lei é boa, então possivelmente ele e Timóteo, eles tinham uma compreensão muito clara do papel da lei, que obviamente era contrária ao ensino desses falsos mestres. Então Paulo aqui vai tratar especificamente do uso legítimo da lei. Agora vamos olhar para o texto em si. Nós vimos que essa carta começa com a saudação inicial, como era comum nas cartas da época, era um gênero literário muito usado no contexto de Paulo, não apenas Paulo escrevia carta, mas em todo o ambiente greco-romano existiam cartas, era a internet da época, era o meio que as pessoas se comunicavam. Então ele começa com essa saudação inicial, do versículo 1 e 2, e a partir do versículo 3, como nós vimos, Paulo já vai para o corpo da carta. Então, geralmente Paulo fazia um momento de ações de graças nas suas cartas, diferente daquele padrão que era comum, aquele padrão greco-romano. Mas em algumas cartas, Paulo não faz isso, ele vai direto ao ponto, sobretudo naquelas cartas onde ele vai tratar de algum problema. Ele deixa de lado aquelas saudações iniciais e vai direto ao ponto. Então ele vai direto ao ponto aqui no versículo 3 a 7, mostrando que Timóteo precisava lidar com aqueles falsos mestres. Era preciso proibir aquela falsa doutrina que estava sendo ensinado ali na igreja. Então ele faz um apelo a Timóteo para que ele
parasse dentro da igreja aquele falso ensinamento. E às vezes o falso ensinamento ele pode ser uma coisa bem aberrante, uma coisa estranha, estrambótica, mas às vezes o falso ensinamento ele pode ser sutil, suave, com alguns elementos de verdade misturados com o erro. Mas não importa qual seja o tipo de falso ensinamento, a igreja deve rejeitá-lo. E um dos aspectos desse falso ensinamento era exatamente o uso da lei. Porque esses homens se passavam por falsos mestres da lei. E aqui Paulo, então, vai tratar no versículo 8 a 11, especificamente desse uso legítimo da lei. Alguns estudiosos dizem que do versículo 3 até o versículo 17 é como se Paulo fizesse uma digressão de pensamento. Que ele retomasse a ideia no versículo, então, 18. É como se de 3 a 7, ele então faz essa digressão sobre a lei, no versículo 8 a 11, depois fala sobre a sua própria conversão, no versículo 12 a 17, e 18 diz assim, esse é o dever que te encarrega, ó Timóteo. É muito comum alguns estudiosos falarem nessa digressão. O que é digressão de pensamento? É quando você está falando um assunto e às vezes você desvia um pouco e depois você volta para esse assunto. Isso é uma digressão de pensamento. Mas me parece que os versos de 8 a 17 estão profundamente conectados com o problema. Nós não devemos ver como uma digressão, mas como Paulo tratando, de fato, o problema daqueles falsos mestres. Então, aqui no versículo 8 a 11, ele vai tratar um problema central dos falsos mestres, que era o uso legítimo da lei. Então, qual a ideia, qual a tese, qual o argumento central do versículo 8 a 11, que será também o tema do sermão? O tema é o legítimo uso da lei e a sã doutrina. É isso que Paulo está tratando aqui, o legítimo uso da lei e a sã doutrina. E ele vai ensinar 3 coisas muito claras aqui. Primeiro, a atitude apropriada com a lei, atitude legítima, como a nossa tradução tem. Qual é essa atitude apropriada? Segundo, no versículo 9, ele vai falar da lei como um freio para o pecado. Ele vai falar de um dos aspectos da lei de Deus. A lei foi dada por Deus para frear, para mostrar ao homem que certas atitudes são erradas, são pecaminosas. E ele então aqui vai elencar, vai dar uma lista de alguns pecados. Não são todos. A lei é muito ampla, mas ele vai elencar vários pecados que a lei de Deus claramente condena. E por último, ele vai lá no finalzinho, a partir do versículo 10, quando ele diz assim, e para tudo quanto se opõe a sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado, ele vai mostrar a utilidade da lei para preservar a sã doutrina do evangelho. A lei ela é muito importante. A lei não pode ser vista à parte da doutrina sã. Existe a doutrina doente do evangelho, existe o evangelho doente. É aquele herético, errado. Mas existe o evangelho são, ou sã, a doutrina sã, saudável. Essa ideia de sã é saudável, como nós vamos ver. Então, são essas 3 ideias. Deixe-me repetir para aqueles que quiserem notar. Paulo ensina sobre o legítimo uso da lei e a sã doutrina. Primeiro, a atitude apropriada com a lei, versículo 8. Segundo, a lei como freio para o pecado, versículo 9 e 10, até essa parte A. E por último, a utilidade da lei para preservar a sã doutrina do Evangelho, que começa com essa frase aí, para tudo quanto se opõe à sã doutrina, até o versículo 11. Então são essas 3 ideias que nós vamos encontrar aí. Agora vamos analisar verso por verso. Obviamente os falsos mestres, eles se viam como mestres, né? Mas eles não compreendiam o propósito da lei. E Paulo, por outro lado, ele começa com a palavra sabemos. 2 vezes nós vamos encontrar no texto grego essa palavra. Na sua Bíblia aparece uma só vez, quem tem atualizado. Mas na verdade esse verbo aparece 2 vezes. Primeiro está no versículo 8. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo. E no versículo 9, uma tradução literal do texto grego é assim, sabendo isto.
É traduzido como tendo em vista, mas sabendo isto, que não se promulga lei para quem é justo. Então Paulo começa a mostrar de forma muito clara que essa ideia de sabemos, ele presume que Timóteo e aqueles que conhecem o verdadeiro evangelho, conhecem o valor da lei, ele sabe o valor da lei. Nós sabemos que a lei é boa. Essa frase tão simples, infelizmente, não é conhecida por muitos cristãos. Porque muitas pessoas acham que a lei não tem nenhum lugar na vida cristã. Eles vivem com a ideia de uma graça que não tem obras, uma graça barata, uma graça onde Deus não estabelece o que é certo e o que é errado. Os ímpios também, eles querem esse tipo de evangelho. Esse é o que nós chamamos o evangelho progressista, aquele evangelho onde Deus é um Deus profundamente inclusivo e então ele não estabelece nenhum tipo de padrão do que é certo e errado. Mas isso seria estranho, né? Deus nos criou e nós, como seres morais, estabelecemos em qualquer sociedade padrões de certo e errado, e o Deus que nos criou, Ele mesmo não tem nenhum padrão do que é certo e errado. Isso não faria o menor sentido, nem logicamente. Sim, mas o Deus da Bíblia, Ele estabelece o que é certo e errado. Esse é o coração do Evangelho. É por isso que Jesus vem morrer na cruz do Calvário para salvar pecadores que fazem coisas erradas. E não há erro se não houver lei. É pela lei que vem o conhecimento do pecado. Então, obviamente, esses falsos mestres, eles tinham uma visão equivocada. E Paulo está dizendo assim, nós sabemos, ele começa assim, nós sabemos que a lei é boa se alguém se utiliza dela de modo legítimo. E é interessante, porque Paulo aqui na língua grega, ele faz um jogo de palavra. Lei em grego é nomos, e legitimamente é a palavra nomimos. Então Paulo diz assim, a lei é boa se alguém se utiliza dela de uma forma legítima, que é legítimo, de acordo com as regras corretas da lei. Se você não sabe usar a lei de forma correta, ela não vai ser boa, ela vai ser ruim. Então, a ideia de legítimo, de uso legítimo, é de acordo com as regras. Que regras? Obviamente, nós cristãos, com as regras ensinadas pelo próprio Jesus e agora pelos apóstolos. A lei é boa. Então, o problema desses falsos mestres da lei não era a lei, era a forma como eles interpretavam a lei e como eles tentavam aplicar essa lei na nova aliança de uma forma equivocada. Paulo está dizendo, esses homens fazem uso ilegítimo da lei. E, obviamente, nós não podemos ver a lei agora a parte de Cristo e a parte de um aspecto muito importante do pensamento de Paulo, que é exatamente o texto de Jeremias 31 a 34. Todos os autores do Novo Testamento, quando eles pensam na lei, sobretudo Paulo, eles estão pensando em Jeremias 31 a 34. Você diz, e o que é que tem esse texto, pastor, que ele é tão relevante? Vamos dar uma lida rápida, né? E aí os irmãos vão compreender melhor. Vamos ver Jeremias 31. Nesse texto nós temos uma promessa gloriosa da nova aliança. Deus promete no Antigo Testamento uma nova aliança. Ele vai enviar o seu próprio Filho Jesus. Deus havia feito uma aliança com Israel. E nós vamos ver Deus sempre se relacionando através de aliança ou pacto. E agora Deus faz uma promessa no versículo 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, os dias que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Observe que Deus faz uma promessa gloriosa de uma nova aliança. E o autor aos Hebreus, se você abrir sua Bíblia rapidamente comigo em Hebreus, vamos dar uma olhada, porque o autor aos Hebreus também vai citar essa aliança
essa nova aliança. Vamos ler Hebreus, capítulo 9. Desculpe, irmãos, capítulo 10. Hebreus 10, 15, assim: e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Porquanto, após ser dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Também acrescenta: de modo nenhum me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Havia uma promessa gloriosa de que na nova aliança o próprio Espírito Santo ia gravar essa lei no coração do seu povo. Obviamente nós já temos a presença e a atuação e a obra do Espírito na antiga aliança, mas agora na nova aliança essa obra seria gloriosa. E Paulo então diz de forma muito clara que quando há o Espírito não há lei, não é que o Espírito anula a lei, mas é que o Espírito produz em nosso coração o amor, e o amor é a essência da lei. Ou seja, agora na nova aliança o próprio Deus ia produzir essa obra gloriosa, mediante o Espírito. Então nós temos que ter isso em mente quando Paulo vai tratar a respeito do uso legítimo da lei. Então, qual era o problema desses falsos mestres? Bom, primeiro era a interpretação equivocada da lei e o papel da lei na nova aliança. Eles achavam que a lei, de uma forma geral, deveria ser aplicada também na nova aliança, a lei como um todo do Antigo Testamento. Esse era o principal equívoco deles. E talvez eles também estivessem pegando aqueles aspectos que já haviam sido terminados na nova aliança, como, por exemplo, aquelas leis dietéticas, do que deveria comer, o que não deveria comer. Nós vemos isso no capítulo 4, versículo 3, aí de Timóteo, quando Paulo vai falar desses falsos mestres. Em 1 Timóteo 4, ele diz o seguinte, que eles proíbem o casamento, exigem abstinência de alimentos. Então, de alguma forma, eles querem aplicar alguns aspectos da lei que não continuavam agora na nova aliança. Se você ler Tito, avançar um pouco comigo, é possível que Paulo esteja tratando do mesmo grupo aqui em Tito, pela linguagem que ele usa. E ele diz o seguinte, Tito capítulo 1, versículo 10, acompanhe comigo: porque existem muitos insubordinados, pauradores frios, enganadores, especialmente os da circuncisão. Então, o que era esse grupo da circuncisão? Eram judeus que haviam se convertido ao cristianismo, e eles então ensinavam que os cristãos deveriam ainda guardar todas aquelas leis do Antigo Testamento, como, por exemplo, as leis dietéticas de alimento, a circuncisão dos filhos. Todo aquele pacote de leis deveria continuar sendo obedecido. Talvez eles buscassem a lei também como fonte de mitos, genealogias intermináveis, práticas ascéticas. Esse era um uso equivocado da lei. Claramente, o Novo Testamento, Jesus e os apóstolos vão ensinar que algumas leis haviam sido terminadas em Cristo, elas não permaneciam. Esse era um uso inapropriado da lei. Então a pergunta é, qual é o uso legítimo que Paulo fala? Qual o uso bom? Que uso é esse bom da lei? Nós cantamos hoje, no Salmo 19, o salmista diz que a lei do Senhor é perfeita. Paulo escreve também em Romanos 7, 12, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom, Paulo diz. Qual é o uso legítimo? Por que as pessoas têm tanta confusão sobre o papel da lei? Por que isso é tão importante para você como cristão? Talvez esse seja um dos assuntos mais importantes para a vida cristã. Entender o uso correto da lei. Bom, a confusão maior é porque a palavra, essa expressão lei, aparece no Novo Testamento com vários significados. Ora parece negativo e ora parece positivo. E muitas pessoas confundem. Então, por exemplo, Paulo diz o seguinte em Romanos 6, 14: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Parece que Paulo está falando da lei como uma coisa ruim. Olha, agora vocês estão na graça, não estão mais na lei. Obviamente que está debaixo da lei, o que ele quer dizer aqui é estar condenado sobre ela. E agora a graça nos liberta desse poder condenatório da lei, é isso que ele quer dizer. Mas as pessoas interpretam errado.
Aí, por outro lado, Paulo vai dizer em Romanos 3,31, veja aqui o que é que Paulo diz em Romanos 3,31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Agora Paulo parece estar falando da lei de uma forma positiva. Outro exemplo, Gálatas 3,11, é evidentemente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Nós não somos justificados pela lei. Aparentemente, Paulo está falando da lei de uma forma negativa. Outro texto muito mal interpretado é Romanos 10:4, que diz assim, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo que crê. Só que fim aqui indica propósito, ou seja, o propósito da lei é Cristo. A lei foi dada por Deus para apontar para Cristo. Todos esses textos que são mal interpretados têm levado muitos cristãos a terem uma visão parecida com aqueles falsos mestres. Uma visão equivocada da lei. Então, qual é a visão certa? Bom, os reformadores, eles pensaram muito a respeito disso. E a nossa confissão de fé tem, com certeza, de Westminster, a melhor exposição que você vai encontrar sobre o assunto. E eles então pensaram da seguinte forma, bom, no Antigo Testamento você tem a lei de uma forma geral e ampla. Então nós temos que aprender com Jesus e com os autores do Novo Testamento quais os aspectos dessa lei permanecem na Nova Aliança. Então a lei moral, que era aquela lei representada nos 10 mandamentos, ela é constantemente repetida no Novo Testamento, ela permanece na Nova Aliança. Mas aquelas leis cerimoniais que tinham a ver com o culto, com a circuncisão, essas leis, elas foram terminadas porque elas eram um tipo de Cristo, sombra, que agora foi concretizado. Da mesma forma, aquelas leis civis que tinham a ver com apedrejamento, que transformavam Israel em teocracia, essas leis também terminaram, considerando que agora na Nova Aliança, o Evangelho ia chegar em muitas nações. Essas leis não seriam mais aplicáveis, embora ainda sirvam de modelo para nós, em alguns casos. É essa confusão que Paulo procura corrigir. Então, nós reformados, para ajudar na nossa mente, eles falavam dos 3 usos da lei. Você pode gravar muito bem isso. O primeiro uso da lei é a lei como uma regra de vida para todas as pessoas, especialmente para o povo de Deus. A lei foi dada por Deus como uma regra de vida. A lei é o padrão que Deus requer para todas as suas criaturas. Obviamente os ímpios não têm nenhum apreço pela lei, mas o povo de Deus deve amar a lei. E vamos ver alguns textos que mostram isso. Então, um dos textos é 1 Coríntios capítulo 7, nós vamos ler alguns textos bíblicos, porque esse é um assunto muito importante para nós entendermos, irmãos. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 19. E aqui é um texto muito importante, porque eu vou ler a partir do versículo 17 até o 19, porque aparentemente Paulo está se contradizendo. Aparentemente. Ele diz o seguinte, 1 Coríntios 7, a partir do versículo 17. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado, é assim que eu ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também não é nada. Mas o que vale é guardar o quê? As ordenanças de Deus. Parece que não faz o menor sentido, não é? A circuncisão era uma ordenança de Deus na antiga aliança. Todo judeu deveria se circuncidar, todo homem, ao 8º dia, era uma marca pactual fundamental. Aqui Paulo claramente está dizendo que a circuncisão, que algumas leis, elas cessaram. E agora na nova aliança nós não temos mais a circuncisão, nós temos o batismo, que agora é aplicado não apenas para os meninos, mas também para as meninas, para os homens, para as mulheres. É lógico. Então Paulo diz assim, o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Que ordenanças são essas? Obviamente, a lei de Deus, os 10 mandamentos. E é por isso que várias e várias vezes Jesus está repetindo os 10 mandamentos,
que era o resumo da lei, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Ali era um resumo da lei. Hoje à noite, inclusive, vou pregar sobre isso. A providência de Deus fez com que os 2 sermões fossem sobre esse assunto, nesse domingo. Então, Jesus vai mostrar que o resumo da lei está ali nos 10 mandamentos. Ali é o resumo, e é por isso que você vai ver Paulo repetindo os 10 mandamentos várias vezes. Por exemplo, em Romanos 13, nós lemos hoje na liturgia. Em Romanos, Paulo vai repetir os 10 mandamentos. Vamos dar lá em Gálatas também, mas vamos ver o primeiro texto de Romanos. Nós lemos, inclusive, hoje na liturgia. Esse apêndice é importante para nós entendermos, irmãos. Esse parênteses, aliás, é importante para entendermos o pensamento do apóstolo Paulo. Então, lá em Romanos, no texto que nós lemos, Paulo diz o seguinte, no capítulo 13, versículo de 8 a 10. Observe que ele está falando naturalmente dos 10 mandamentos, como sendo a lei moral de Deus. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Paulo está tratando naturalmente os 10 mandamentos como valendo para a nova aliança. Então, sim, a lei ainda está em vigor na nova aliança, porém a lei moral de Deus, aquela que está baseada nos 10 mandamentos. Isso fica ainda mais evidente quando você lê a carta de Tiago. Abra sua Bíblia rapidamente em Tiago. Tiago vai, inclusive, chamar essa lei de lei da liberdade. Tiago, no capítulo 2, se não me falha a memória, vamos dar uma checada aqui rápida. Tiago, capítulo 2, ele chama, inclusive, essa lei. Ele diz o seguinte, 2:8, se vós, contudo, observais a lei real, veja, ele está falando da lei de Cristo, ele está falando dos 10 mandamentos. Segundo a Escritura, amarás o teu próximo a ti mesmo. E vocês fazem acepção de pessoas, cometeis pecados, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Assim, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falar de tal maneira procedei como aqueles que iam ser julgados pela lei da liberdade. Veja que coisa maravilhosa. Tiago está chamando os 10 mandamentos como sendo a lei de Cristo, a lei real. E por que ele chama a lei da liberdade? E aqui vem um conceito cristão que o ímpio ele não entende, uma pessoa descrente ele não entende. Veja, nós somos libertos em Cristo pela fé. E como é que nós nos mantemos livres? Nós nos mantemos livres não seguindo o nosso coração pecador. É por isso que a lei nos liberta de nós mesmos. Eu não posso seguir o que eu acho, o que eu quero. Eu não posso seguir aquilo que o mundo acha que é certo. Eu sigo a lei de Deus para que eu me mantenha livre. A lei não é uma escravidão. Quando você conversa com uma pessoa, ele diz, bom, o cristianismo é cheio de regras, você não pode fazer isso é certo, isso é errado. Mas aos olhos de Deus, a lei é a nossa liberdade. Deus está nos libertando de nós mesmos. É por isso que Tiago, ele vai, se você voltar no capítulo 1, ainda em Tiago, ele diz o seguinte, versículo 25, porque aquele que considera atentamente na lei perfeita, veja como ele chama, a lei perfeita, lei de quê? Da liberdade. E nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, a lei é uma regra de vida. A lei mostra para nós o que é certo e o que é errado. E como é que essa lei pode ser resumida? Em amar a Deus e amar o próximo. É dessa forma que nós devemos ver. Mas na nova aliança, Deus fez uma promessa de que Deus gravaria essa própria lei em nosso coração. Deus gravaria essa lei, o Espírito Santo ia produzir amor, ia militar contra essa nossa natureza, produzindo esse amor em nosso coração. A lei nos ensina
O Espírito Santo, aliás, nos ensina que a lei é a lei de Cristo e essa lei é a lei da liberdade. Então nós não podemos pegar os 10 mandamentos e escolher o que nós queremos obedecer. Eu quero guardar o primeiro, mas eu não quero guardar o quarto do dia do Senhor. Se você quebra um, você quebra todos. Eu não posso escolher. Mas Deus nos dá para que nós sejamos livres. Mas o segundo uso da lei é que a lei ela é uma indicação para Jesus Cristo. Paulo vai dizer em Romanos 3, 19 e 20 que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. E é maravilhoso isso que Paulo diz aqui em Romanos, no capítulo 3, no versículo 19 e 20, quando ele diz o seguinte, Romanos 3, 19 e 20, ele diz assim, ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei mostra a nós o que é pecado. João, o apóstolo, vai dizer que pecar é transgredir a lei. É preciso que tenha lei, porque a lei mostra o que é certo e errado aos olhos de Deus. Você pode querer criar o seu certo, uma sociedade pode querer criar o certo e errado. Mas isso é irrelevante. Aos olhos de Deus, a lei é a lei e ela mostra o pleno conhecimento do pecado. Ela mostra a nossa doença, as nossas mazelas. A lei, ela tem um papel de aterrorizar o homem. Por quê? Porque ninguém consegue obedecê-la perfeitamente. Quem é que consegue obedecer a lei de forma plena para ser justificado? E é isso que Paulo vai dizer logo em seguida nos versículos 21 e 22. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A lei mostra que você precisa de um Salvador. A lei, ela tem um papel terrível. Há uma frase, há uma cena muito bonita, não sei quantos vocês já leram aquele livro de John Bunyan. No livro de John Bunyan, O Peregrino, há uma cena no Peregrino, onde cristão, ele chega em um lugar e tem alguém varrendo assim, a sala. E sobe aquela poeira. E de repente tem alguém jogando água, borrifando água. E cristão pergunta, acho que é um intérprete assim, o que significa essa cena? E o intérprete diz assim, a vassoura é a lei. É a lei varrendo o coração do pecado do homem. Mostrando as suas mazelas. Mostrando que aquilo é errado aos olhos de Deus. E a água? A água é a graça. A água da justiça de Cristo, do perdão, que purifica a nossa consciência e que nos traz paz. É exatamente esse o segundo uso da lei. O propósito da lei é mostrar aos pecadores que eles são pecadores. Mas a lei também mostra a necessidade de um Salvador. A lei aterroriza e vai dizer assim, eu não tenho como um dia diante de Deus dizer assim, eu sou justo, eu nunca errei, eu nunca tive um pensamento ruim. Ninguém pode fazer isso. E isso deveria aterrorizar você diante de um Deus santo. É por isso que a lei vai levar você para Cristo. Paulo vai dizer em Gálatas 3:24, veja essa frase do apóstolo Paulo. Gálatas 3:24, ele diz o seguinte, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. A lei diz a você, eu preciso de um Salvador. Eu preciso de alguém justo que obedeceu cada um desses mandamentos. Eu preciso de alguém que tenha pago esse pecado por mim. Não apenas o que eu cometi, mas de alguma forma eu vou cometer amanhã. Eu preciso de uma justiça que eu não tenho. Eu preciso que alguém limpe essa minha culpa.
E você encontra tudo isso graciosamente pela fé em Jesus Cristo. A lei é um caminho que diz assim: você precisa de um Salvador desesperadamente. Se você não é um cristão nessa manhã, você precisa de um Salvador. Porque um dia você vai se encontrar com esse Deus. Mas o terceiro uso da lei, que os reformadores falavam, é que a lei é um freio para o pecado. É exatamente isso aqui. A lei barra nossas inclinações, nos lembrando da santidade de Deus, da realidade do pecado. É por isso que a lei vai trazer advertências contra os desobedientes, mas também promessas para os obedientes, são os galardões, as recompensas para os fiéis. Ou seja, eu preciso, mesmo sendo pecador, mesmo sabendo que não vou obedecer plenamente a Deus, mas eu preciso fazer a lei a regra da minha vida, a obediência a regra da minha vida. E a lei vai freando o meu pecado. Agora vamos voltar lá para o texto de Timóteo, foi um longo parênteses, né? Mas agora voltando para Timóteo, para o versículo 4, agora nós entendemos o que ele quer dizer. O uso legítimo da lei é esse, são esses três usos, esses três modos. É compreender que a lei ainda permanece na nova aliança. A lei moral de Deus, ela ainda tem um valor para nós. No entanto, Paulo continua dizendo assim, tendo em vista, ou sabendo, que não se promulga a lei para quem é justo. Por que Paulo está dizendo que a lei não se promulga para quem é justo? Será que ele está se contradizendo? Porque ele diz que a lei é para todos lá em Romanos. Obviamente não é o sentido. O que ele quer dizer aqui é que aqueles que possuem o Espírito e produzem esses frutos, eles entram em esfera de existência onde a lei já está no seu coração. O Espírito os ajuda a fazer aquilo que eles não podem por si mesmos, que é obedecer à lei. É por isso que ele vai dizer lá em Gálatas, de uma forma assim, bastante contundente, quando ele fala a respeito dos frutos, das obras da carne. Vamos olhar rapidamente esse texto, porque é um texto também importante. Ele diz o seguinte, Gálatas 5, 16 a 18. Digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. O que Paulo quer dizer? É que o próprio Espírito vai produzir no seu coração um amor pela lei, porque a essência do Espírito, o fruto dele é o amor por Deus, pela palavra de Deus. É por isso que Paulo diz assim que os justos, aqueles que são transformados, naturalmente eles vão viver uma vida de obediência à lei de Deus. Diferente daqueles que são ímpios. Então essa é a ideia aqui. A lei não é promulgada para quem é justo, mas para quem? Para quem a lei deve ser promulgada? E aqui Paulo vai dar uma lista daqueles que são os destinatários da lei, daqueles que, obviamente, vão estar nesse papel da lei, que é conter o pecado, dispor a pecaminosidade do homem. Quem são esses? Veja essa lista que Paulo dá. Vamos dar uma olhada nessa lista que Paulo apresenta aí, daqueles que a lei foi promulgada para barrar o pecado deles. Aqui é o que nós chamamos de uma lista de vícios. É muito comum Paulo fazer essas listas de vícios e virtudes. E essa lista de vícios aqui, primeiramente, há 3 pares de classificações gerais. Há uma lógica aqui. Há 3 pares de classificações gerais. E nós vamos ver primeiro esses 3 pares de classificações gerais. A primeira palavra que ele usa aqui, que é traduzido na sua Bíblia, ele diz assim, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes. É o primeiro par, transgressores e rebeldes. A palavra lei é nomos no grego, e a palavra transgressores que ele usa aqui é anomos, ou seja, o que é um anomos, o transgressor? É alguém que vive sem levar em conta a lei, alguém que se recusa a obedecer à lei. Parece ser contraditório. A lei foi dada para quem é rebelde, para quem não quer obedecê-la. E a outra palavra que ele usa aqui é rebelde, ou seja, é alguém
que não quer ser controlado, alguém que não quer se sujeitar às regras de Deus e da lei de Deus. E Paulo está dizendo, a lei foi para essas pessoas. Aqueles que não querem lei e aqueles que são rebeldes, que têm prazer em não cumprir a lei. Eles são o alvo primordial da lei. Transgressores e rebeldes. Os anômalos, aqueles que não querem viver com lei. Segundo par que ele usa aí, ele vai falar de irreverentes e pecadores. E aqui Paulo vai usar duas palavras muito fortes na língua grega. Essa palavra, asebes, que Paulo usa aqui, que é traduzido como ímpio, isso era uma palavra que os romanos na época usavam também. E essa palavra era usada para aquela pessoa que era uma pessoa irreverente, que não levava em conta crenças, práticas religiosas, aquela pessoa que era considerada terrível em uma sociedade, que não dava valor a nada, um ímpio. Paulo diz assim, a lei foi feita para ímpios, para pessoas que não têm nenhuma reverência interior a nada. Eles são completamente ímpios, irreverentes, zombam de Deus, ateus, pessoas irreverentes. E a outra palavra, pecadores, ou seja, uma pessoa que peca habitualmente. A lei foi dada para eles, para dizer, olha, isso é pecado, isso é errado. Terceiro par, ele chama de ímpios e profanos. Ou, uma outra tradução, profanos e religiosos. A palavra profano aqui, literalmente, é alguém que não é dedicado, alguém não santo. A ideia da palavra grega é essa aqui, que é traduzida na sua Bíblia como irreverente. Irreverente, literalmente, é alguém não santo, alguém que é profano no seu coração. Alguém que não gosta de nada que tem a ver com as coisas de Deus. Por isso que a nossa tradução usa a ideia de irreverente, ele não tem nenhuma reverência pelas coisas de Deus. E ele é, além disso, ele é pecador. A palavra pecador aí aliás, desculpa, irmãos, eu pulei aqui na minha versão. Irreverentes e pecadores está certo. São ímpios e profanos. Então a palavra como profano aí é alguém mundano, alguém que vive as coisas do mundo. Então, Paulo estabelece esse pai, essas tríades aí, essa tríade aí. A lei, o alvo dela, primordial, é corrigir esses que são transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos. Aparentemente, alguns estudiosos acham que a mente, é difícil saber o que está na mente de Paulo, né? Mas eles pensam que talvez Paulo esteja associando esse primeiro grupo aí com a primeira tábua da lei. Ou seja, com aqueles primeiros 4 mandamentos que estão profundamente relacionados a Deus. Então a atitude desses homens é uma atitude de total rejeição a Deus e a sua lei. Eles não querem Deus. E agora vem, a partir aí da parricida, vem o segundo catálogo, que aqui apresenta uma notável correspondência com os 10 mandamentos. Veja as palavras que ele usa aí. Primeiro ele vai falar de parricidas e matricidas. O que é um parricida? É quem mata pai, e matricida, quem mata mãe. Claramente que está contrapondo com o 5º mandamento, que ensina a honrar o pai e a mãe. Homicida, o que é homicida? É o assassino, tem o 6º mandamento, não matarás. A lei é contra homicidas. Versículo 10, a palavra é impuros, mas a palavra grega aqui que Paulo usa é a ideia de pornós, que vem de alguém que pratica a imoralidade sexual, seja homem ou mulher, em vários contextos, que é traduzida aqui, obviamente, como impuro, mas é uma impureza sexual, então, que está profundamente relacionado com o 7º mandamento, não adulterarás. A lei foi dada contra impuros, pessoas que não querem viver uma vida casta até se casarem realmente. Paulo está dizendo isso. A lei foi promulgada para dizer que isso é errado. A outra palavra, que é traduzida como sodomitas, mas na verdade a palavra que Paulo usa aqui é
arsenokoites, que é a palavra que nós conhecemos, né? Em português, a ideia de relacionamento, mas literalmente significa um homossexual masculino. Então, literalmente, refere-se a um homem que pratica atividade sexual com homens. Um homem adulto que pratica relações sexuais com outro homem, que algumas vezes é chamado de sodomita, mas nem é uma boa tradução aqui. Talvez a tradução melhor fosse exatamente o que é o sodomita, porque essa foi uma das causas para Sodoma ser destruída. É a homossexualidade. A lei foi criada para dizer que a homossexualidade é pecado. Da mesma forma, as relações entre mulheres e mulheres, o lesbianismo, isso é pecado aos olhos de Deus. Não importa o que a sociedade diz. Não importa se a sociedade está aceitando isso. Não importa se a sociedade está de uma forma maluca, como as leis brasileiras que associam o racismo com a homofobia. Estão associando questões que têm a ver com raça, que obviamente são erradas aos olhos de Deus, o racismo, com questões morais, com escolhas morais que alguém faz, que são claramente pecaminosas aos olhos de Deus. Então, não apenas esse texto, vários textos Deus vai condenar a homossexualidade. Um outro texto onde Paulo fala isso de forma clara também em Romanos. Vamos ver Romanos capítulo 1, onde Paulo vai falar também a respeito disso. Ele diz o seguinte, Romanos 1, 26 e 27. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrários à natureza. Isso é contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. A lei foi dada por Deus para dizer de forma clara, isso é pecado aos olhos de Deus. Isso não significa que é o maior pecado em relação aos outros. Significa apenas que é pecaminoso aos olhos de Deus. E é preciso que arrependimento, mudança de vida. Paulo vai falar disso também em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, já uso outra palavra, nem sodomitas, que é essa palavra, homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Agora veja o que ele diz no versículo 11. Tais foste alguns de vós. Então, quando Paulo estava pregando o evangelho ali na cidade de Corinto, Corinto era uma cidade tão devassa, que no passado, não na época de Paulo, quando tinha aquele comportamento imoral, dizer assim, você é um Corinto. Não tem nada a ver com Coríntias, tá? Então as pessoas dizem, você é um Corinto. Então quando as pessoas viam uma pessoa devassa, então Paulo chegou ali, pregou o evangelho, e ele diz assim, e várias pessoas se converteram. Ele diz, tais foste alguns de vós, mas vós vos lavaste, mas foste santificados, mas foste justificados em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Senhor. Eles haviam sido transformados, mudaram de vida. Eles abandonaram a vida de pecado. E aqui Paulo, também em 1 Timóteo, está falando deles. E ele continua, vamos voltar lá, 1 Timóteo 1,10. Ele fala também de raptores de homens. Uma tradução mais literal seria traficantes de escravos. Era muito comum naquela época os traficantes de escravos. Pessoas que traficavam escravos. E aqui essa ideia. Paulo também fala desses raptores de homens. Traficantes de escravos, pessoas que vendiam escravos, sequestravam. A ideia de sequestrador aqui, a palavra. E aqui claramente tem a ver com o mandamento de não roubar, de não furtar. E por último ele vai falar de mentirosos e perjuros, que claramente tem a ver com o nono mandamento, que é perjúrio, aquela pessoa que faz o juramento e não cumpre aquele juramento que foi feito. Paulo diz, olha, a lei, ela visa tudo isso aí, toda essa desgraça que há no mundo, que é pecaminosa aos olhos de Deus, a lei vai dizer que isso é errado aos olhos de Deus. Isso é pecaminoso. E ele conclui dizendo, o terceiro ponto,
falando da utilidade da lei para preservar a sã doutrina do Evangelho. Ele diz assim: e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. É interessante isso. Ou seja, ele está dizendo, ó, tem essa listinha aqui, mas tudo aquilo que se opõe à sã doutrina. E aqui eu quero só fazer uma observação na tradução, porque a tradução mais literal seria mais ou menos assim: e se há algo outro a sã doutrina se opõe. Essa palavra outro, que é a palavra heteron, é a mesma palavra que vai aparecer aí, ó, no capítulo 1, quando Paulo fala de outra doutrina, para que eles não ensinem outra doutrina. No capítulo 1, lá no final do versículo 3, assim, a fim de que não ensinem outra doutrina. Então, aparentemente, a ideia é muito clara aqui. Paulo diz assim, olha, todas essas coisas que a lei condena, e outras coisas que são contrárias à sã doutrina, tudo aquilo que for contrário à sã doutrina, vocês devem rejeitar. Tudo aquilo que se opõe. Não apenas oposição mental, mas toda oposição, e essa palavra tem muito essa ideia na língua grega, de um comportamento correspondente. Toda oposição tem a ver com comportamento. Tudo aquilo que se opõe de forma prática à sã doutrina. Que vai ser um outro evangelho. E se há algo outro à sã doutrina, qualquer coisa contrária, qualquer outro ensino contrário à sã doutrina, qualquer pensamento sobre a lei é errado à luz da sã doutrina. Vocês devem rejeitar isso. Então, Paulo encerra aqui essa lista, incluindo a importância da lei e a utilidade dela como um remédio aliado à própria sã doutrina. E o que é uma sã doutrina? Essa é uma pergunta importante também, né? O que é uma coisa sã? Bom, a palavra que Paulo usa aqui, nós conhecemos muito bem. Usamos muito no período da Covid. Higienoi, que é de onde vem a nossa palavra higiene. Higiaino. Sã é isso. Literalmente significa ser saudável. Uma pessoa higiene, geralmente a ideia de higiene está associada a saudável. E Paulo emprega muito essa palavra, a ideia de saudável, de uma forma metafórica, para se referir à sã doutrina, e aqui ele vai usar a palavra doutrina no ensino, ou seja, existe um ensino são, e lá em 1 Timóteo 6,13 ele fala a palavra sã, existe um ensino que é são, ele é saudável. E por que Paulo está enfatizando tanto isso? Vamos ver quantas vezes ele usa essa ideia aqui nas pastorais de sã. Vamos dar uma olhada. Veja aí, por exemplo, ainda em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 3, o que é que ele diz? Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo diz assim, de onde é que vem essa doutrina que é saudável? Ele diz assim, eu aprendi de Cristo. Ela vem de Cristo, essa doutrina é sã. Vamos ver outro texto. 2 Timóteo 4:3 diz assim, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se à fábula. Paulo diz, olha Timóteo, vai ter um momento que os homens eles não vão querer a doutrina sã. Eles vão querer ouvir aquilo que eles querem. Os seus desejos, a cobiça. E essa ideia de sentir coceira no ouvido é uma coisa boa. Então, aqueles falsos mestres, eles gostam de falar coisas boas, agradáveis. Então, aquilo que vai desagradar alguém, eles não vão falar. As pessoas não iam querer a doutrina sã. Eles iam querer essa doutrina que não é sã. Vamos ver também outro texto, em Tito. Em Tito, no capítulo 1, versículo 9,
Alguns exemplos apenas. A palavra aparece outras vezes, mas capítulo 1, versículo 9, ele diz assim, quando ele fala, 1, versículo 9, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Que é apegado à doutrina que é sã, E no capítulo 2, também, versículo 1, em Tito, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Por que Paulo usa essa metáfora médica para falar da doutrina sã? O que é que vocês acham? Porque o falso cristianismo e os falsos ensinos, eles são doentes. Eles adoecem a pessoa. E Paulo vai dizer isso com todas as letras, aí mesmo em 1 Timóteo, no capítulo 1. No próprio capítulo 1, no versículo 4, quando ele diz assim, falando dos falsos mestres, ele diz assim, eles são infatuados, nada entendem, mas têm mania por questões. É de onde vem a palavra que a gente conhece, né? Mania, maníaco. Eles gostavam de coisas doentias, da discussão. 1 Timóteo 6,4, do embate, do debate, de falar coisas agradáveis aos homens, de se beneficiar com o evangelho, como ele diz, como era fonte de lucro, ganhar dinheiro das pessoas pregando o evangelho. Esses falsos mestres faziam tudo isso. E é por isso que, voltando para 1 Timóteo, Paulo diz assim, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual foi encarregado. De onde é que vem essa sã doutrina? Vem do verdadeiro evangelho que foi dado pelo Deus, que é o Deus bendito. E Paulo havia sido encarregado desse evangelho. A fonte do verdadeiro evangelho, do evangelho são, do evangelho que nos transforma, que coloca o lugar certo da lei e da graça, que diz que nós fomos salvos pela graça, não por obras, mas a graça e a transformação implicam em uma vida nova, em uma vida de obediência a Deus, uma vida de amor à palavra de Deus, uma vida onde você é zeloso em obedecer à lei de Deus, os mandamentos. Isso, meus irmãos, isso é são. Porque o falso evangelho, ele é doentio. Então, as aplicações são muito claras. O verdadeiro evangelho sempre envolve o uso adequado da lei e a sua compreensão com o evangelho. Graça e lei sempre andam juntas nas Escrituras. É por isso que o autor dos Hebreus, no capítulo 4, versículo 1 e 2, diz que aqueles homens do Antigo Testamento, eles ouviram o evangelho. Existia evangelho no Antigo Testamento. Eles foram salvos pela mensagem do evangelho, da boa notícia, do Messias que viria. A salvação sempre foi pela fé, mas sempre existiu lei. Deus sempre estabeleceu a lei para o seu povo. Antes da queda existia a lei para Adão, você não vai comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Depois da lei, Deus foi dando de forma oral e depois de forma fixa a sua lei para o seu povo. Na nova aliança nós aprendemos que a lei moral permanece, embora as leis cerimoniais e judiciais elas tenham terminado em Cristo. Mas a lei é uma regra de vida para nós. E nós precisamos como? Viver uma vida de obediência, dependendo da graça do Espírito. Conhecer o uso correto da lei é fundamental para uma vida de boas obras. Se você não aplica a lei, como é que você vai ter boas obras diante de Deus? Como é que você vai saber o que é certo e errado? Cada dia a sociedade está estabelecendo um novo certo e um novo errado. E nós, como povo de Deus, devemos obedecer à sua lei. E o Espírito, então, grava essa lei em nosso coração. O seu alvo é nos tornar iguais a Cristo. E nós, então, vamos gradativamente buscando essa obediência. Não é que nós vamos alcançar uma perfeita obediência. Mas gradativamente nós vamos buscando viver como Cristo. Esse é o grande alvo da vida cristã. É isso que o Espírito quer produzir no meu coração e no seu. Um desejo profundo de sermos iguais a Cristo. E o que é que Cristo fez? Ele obedeceu toda a lei. Ele guardou a lei no seu coração.
E nós hoje enfrentamos esses perigos. Dispensacionalismo. Estamos na graça, a lei acabou. Geralmente as igrejas pentecostais, neopentecostais, elas são dispensacionalistas. E muitas pessoas não aprendem a importância da lei. É a lei de Deus que vai formar todo o seu padrão ético, moral, na sua vida, na sua família, nos seus filhos, nos seus negócios. Você é guiado por valores profundos, pela lei de Deus. Existem aqueles que são antinomianos. Não, eu posso viver como eu quiser. Deus olha o nosso coração. Já ouviu alguém dizer isso? Deus olha o coração. Isso é antinomianismo puro. É claro que Deus olha o coração, mas Deus olha você todo, a sua vida. Ou legalismo, pessoas que querem obedecer à lei para tentar angariar alguma coisa de Deus. Olha, se eu fizer tudo certinho, eu vou ser salvo. Se eu for um cristão que obedeceu os 10 mandamentos certinho, você não vai conseguir uma obediência perfeita. Você não vai conseguir essa justiça por você mesmo. Porque se você conseguisse, Deus não teria enviado um filho para fazer o que você não fez. E esse é o grande problema. É que só Deus pode satisfazer a justiça que Deus requer. Por isso que era necessário que um Deus homem viesse. Nunca devemos temer, irmãos, chamar pecado de pecado. Em meio a uma sociedade que busca, de alguma forma, nos pressionar, nós, como povo de Deus, temos que ter a coragem de continuar anunciando o Evangelho. De forma respeitosa, sim. Não é preciso ser jocoso, mas é preciso sempre dizer assim: isso é pecado, isso é contrário à lei de Deus. E isso representa a sã doutrina. Não, eu não sou um fundamentalista. Não, eu não sou alguém que está querendo estabelecer padrões humanos. Essa sã doutrina veio de Cristo, veio dos apóstolos. E sempre que a sociedade caminha para o pecado, isso tem terríveis consequências. A lei deve ser a nossa base ética, moral, em todos os tempos e em todas as circunstâncias. E nós temos que rogar a Deus para que nós nunca venhamos a perder a coragem de pregar, a coragem de sofrer e de dizer o que é certo, que é aquilo que o Evangelho nos ensina. É isso que a igreja precisa. Pessoas corajosas para viver e dizer a verdade de Deus, em amor, para aqueles que não conhecem. Que Deus nos ajude para que possamos viver essas verdades. Vamos orar. Deus bendito, obrigado pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos abençoe e nos ajude como igreja em meio aos enormes desafios que nós temos hoje. Ajuda-nos a viver a Tua palavra, Senhor. Vivemos dias difíceis onde o errado aos Teus olhos é chamado de certo. Onde o próprio Estado procura legislar sobre o errado. Tem misericórdia do nosso país. Tem misericórdia porque nós vemos aos poucos os nossos governantes querendo dar um poder ao Estado além daquilo que a Tua palavra ensina. Querendo determinar coisas que claramente são erradas. E nós sabemos que quando uma nação vai por esse caminho, esse é um caminho sempre de morte e é um caminho que nunca será bom. Então, tem misericórdia do nosso país, daqueles que fazem as leis, nos dá sabedoria também para não sermos tolos e votando naqueles que constroem leis que são claramente anticristãs. Tem misericórdia de nós, para que humildemente tenhamos a opção de escolher, nessas próximas eleições, homens que estão comprometidos em não promulgar leis que sejam claramente anticristãs. Tem misericórdia do poder judiciário, tem misericórdia do poder legislativo, do poder executivo, em todas as esferas. Nós apresentamos humildemente diante do Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia dos nossos governantes, para que possamos viver em paz, para que não possamos perder a liberdade de pregar
a tua palavra de forma clara, objetiva e sem medo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.